fazendo uma síntese de todas as religiões, de todos os movimentos no mundo que tentaram manifestar um pouco do conhecimento da sabedoria, da instrução que esses mensageiros divinos deixaram na Terra, sempre estava presente ali essa frequência, essa consciência do amor, né? A questão do respeito, da bondade, da ética, do respeito ao próximo, né? Sempre isso estava presente. Tirando algumas passagens, né, em diversas religiões que a gente sabe que ocorreram as manipulações dos Anunnakis, a gente sabe que teve toda essa interferência dos Anunnakis, dos colonizadores da humanidade nas religiões. E sabemos que a interferência sempre se apresenta ali nas religiões com algum aspecto negativo. E muitas vezes não entendíamos, né, porque Deus ou os seres divinos estariam agindo de forma negativa. Isso era uma interferência diferente. Eu queria começar hoje lendo aqui para todos uma instrução vindo de alguém que preza muito pelo bem da humanidade, pela parceria que eles querem estabelecer com a humanidade. Eu quero que vocês reflitam e sintam na consciência, no coração, na mente de vocês, de onde pode ter vindo essa mensagem. Então eu vou ler para vocês aqui, para iniciar a nossa live. Quando dizemos a vocês que o amor e a consciência precisam ser conquistadas, não é como vocês conhecem. Seria a compreensão de tudo, do lado A, do lado B, e você estando no meio, você sendo e sentindo como se fosse o outro, ou a outra coisa. Porque no universo deve-se respeitar coisas e pessoas. A partir do momento que você respeita, independente da posição, a consciência atua. A compreensão fala mais alto e você aumenta o seu conhecimento. As pessoas não respeitam umas às outras, não esperam o seu momento, o seu tempo, querem atropelar, querem tirar vantagem, querem se sobressair em relação ao fracasso do outro. Então, se houver respeito por pessoas e coisas, tenha consciência, tenha compreensão e terá todo o nosso apoio e todas as nossas regalias. A base é o respeito. Os homens precisam respeitar as pessoas, as mulheres, as mães, os pais, principalmente as namoradas dos outros. As mulheres também, da mesma forma, precisam fazer a mesma coisa. A partir do momento que você domina e respeita essa situação, esse é o grau número 1. O número 2 seria em relação aos bens materiais. O número 3 seria no relacionamento com as pessoas. O número 4 em relação à posição na profissão. O número 5, em relação aos filhos e a tudo que o rodeia, tudo à sua volta, os pais, os avós e tudo mais. O último diz respeito às leis do universo, dos homens, dos animais e dos céus. A consciência do amor, ou a força do amor, a vibração do amor, não é o amor por um homem e uma mulher, o amor de atração carnal. Não, é uma força que advém dos seus pensamentos, que vem da sua alma, do seu interior, da sua essência, de você, de Deus e do universo e de todas as coisas que estão conectadas e correlacionadas num nível puro. E essa frequência chamamos de energia taquiônica. Então, como ficar mais consciente? Preste atenção em si mesmo. Quando você pensa e quando olha uma pessoa ou quando vai tomar uma decisão e fazer alguma coisa, pense. Quais serão as consequências disso? Quem vocês acham que passou essa mensagem para nós, né? Foi nosso amigo Bilu, num contato que nós tivemos, e perguntamos para ele sobre essa consciência do amor, né? Sobre a relação do ser humano com todas as coisas. E ele nos passou essa mensagem, né? Deu essa resposta. Foi muito importante para todos nós, né? Então, além de muitas informações que eles nos passam, essa aí foi uma delas. A gente tem que entender, não é, o contexto histórico da humanidade. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o conhecimento real de tudo que a história nos deixou. O que nós temos hoje são fragmentos, né? São peças soltas, muitas vezes, que ficaram aí disponíveis. Nem 25% do que realmente aconteceu. Esta mensagem foi falada pelo Bilu, foi psicografada? Que linda mensagem. Pois é, não foi psicografada. Essa mensagem foi transmitida para nós da mesma forma que eles manifestavam o conhecimento, as mensagens, as instruções, em todos os momentos da história que eles se faziam presentes, fisicamente e verbalmente, através de interações, conversações e contatos com aqueles grupos e com aquelas pessoas que estavam preparadas, abertas, e que tinham o compromisso, né,
de estabelecer essa parceria, essa intermediação com os nossos amigos. Todas as manifestações que hoje nós encontramos como religiões, né, que surgiram aí, essas doutrinas e religiões do mundo, todas as manifestações originais daquele conhecimento também foram passados verbalmente e fisicamente, por consciências, por mensageiros que chegavam na Terra em algum momento, de algum lugar, encontravam pessoas e grupos e naquele momento transmitiam uma instrução, davam um direcionamento, um norte, criavam um projeto, uma parceria e orientavam as pessoas e a humanidade através daquele grupo. Isso sempre aconteceu. Por isso que nós encontramos na Terra, na história da humanidade, em todas as culturas, todos os povos, no mundo inteiro, nós vamos encontrar a intervenção e a presença desses mensageiros divinos. Como eu disse, sempre foi exatamente como o grande amigo Bilu nos passou essa mensagem. Sempre foi uma interação física. Muitas vezes, as pessoas interpretavam aquele conhecimento, redigiam em papiros, em pedra, deixavam aquilo registrado de alguma maneira. Para a época, para a tecnologia desses tempos remotos, não havia gravador, não havia câmera para filmar, só podiam passar de forma oral, verbal, de pessoas para pessoas, ou através de escritos. As pessoas contavam as histórias, registravam aquilo, muitas vezes depois de um tempo, né? Uma vez, lá em Dáquila, nós fizemos esse teste, né? Nós tivemos uma interação, conversações com eles, com nossos amigos, e decidimos não gravar, decidimos transmitir a informação exatamente como acontecia no passado, né? Então, eles nos passaram uma informação, fizeram o contato, nós ouvimos, conversamos, assimilamos e depois do contato, nós tentamos escrever e registrar o que nós aprendemos com eles. O que eles passaram, né? Gente, só ali já se perdeu 20% da informação fidedigna e original. Imagine no dia seguinte, ou 3 dias depois, uma semana depois, um mês, um ano, se alguém ia conseguir lembrar e escrever exatamente como a informação foi passada por eles, né? É muito difícil. No passado, as pessoas tinham que realmente registrar o conhecimento, a história, os ensinamentos, né? Não importa em que época, de alguma maneira. Imagine na época lá dos sumérios, das tábuas de argila, as pessoas escrevendo na argila todo o conhecimento, tudo que aconteceu, aqueles textos antigos. Imagina o trabalho que as pessoas tinham, né, para passar a verdade do que realmente aconteceu. Era muito difícil, muito difícil. O que acontece? Hoje nós temos as religiões no mundo inteiro, principalmente o cristianismo, né, diversificado em várias correntes e linhas e formas, né, de interpretar os evangelhos, os ensinamentos que foram deixados escritos. Só que não haviam só 4 evangelhos, eram muitos evangelhos, né? Muitos textos que foram encontrados, muita coisa. Da mesma forma, dentro da Torá, do judaísmo e das tradições antigas, né, ligadas aos hebreus, muita coisa existia, muita coisa foi deixada de lado, né? Muita coisa foi interpretada, reescrita. Da mesma forma, nessas tradições que foram deixadas, né, na região do Oriente Médio, que hoje deu origem aí ao islamismo, o que será que aconteceu exatamente, né, com Maomé? O que será que aconteceu realmente? Quem está por trás daquela religião que foi formalizada depois de muito tempo? Essas 3 religiões ocidentais, né? Quem será que está por trás delas? E as religiões orientais? Não é? Temos aí os registros da antiga Índia, a presença de diversos mensageiros. Na Índia foi um berço, realmente, de manifestações incríveis, né? O corpo de sabedoria e conhecimento que nós encontramos aí registrados, vindos da Índia, é muito, muito grande. Desde o princípio das tradições védicas, né? Das antigas escrituras, através do sânscrito, dos Vedas, das Upanishads, de vários textos sagrados transmitidos de forma oral, de mestre para discípulo. Então, imaginem quantas coisas devem ter se perdido. Depois, a yoga, o tantra, o jainismo, depois surgiu o próprio hinduísmo e várias correntes, né, de interpretação dos Vedas, e uma manifestação especial de um ser conhecido como Krishna, que deixou realmente informações impressionantes para aquela época, registrados aí mais de 7.000 anos antes de Cristo.
pesquisem sobre o Bhagavad Gita, né, os ensinamentos de Krishna para Arjuna, trazendo ali o conhecimento da suprema personalidade de Deus, da energia suprema, trazendo para a Terra, para a humanidade, um conhecimento que traria uma lucidez sobre muitas coisas, sobre quem era o ser humano, a sua origem, de onde ele veio, para onde ele vai, o que ele está fazendo aqui, quais são as leis universais presentes na criação. Então é incrível o corpo de sabedoria, mas mesmo assim, será que a história ficou intacta? Mesmo a história da antiga Índia, com esse grande ser que foi intitulado de Krishna, quem seria ele, né? Quem seria ele? Depois de um tempo, ainda surgiram outros sábios. Um dos mais conhecidos foi chamado de Buda, seu nome era Siddhartha Gautama, e ele deixou também um corpo de conhecimento, de sabedoria, muito interessante com relação à psicologia, os estudos da mente humana, das emoções. Para aquela época era algo realmente muito inovador, muito raro, né? Então a gente percebe que essas intervenções que vinham para trazer um choque de consciência realmente na humanidade eram coisas muito polêmicas para a época. Eram movimentos bruscos, né, que mudavam o rumo das coisas. Independente disso, vários povos no Tibete, na China, na Grécia, no Egito, em todas as civilizações antigas, aqui na América do Sul, o corpo de conhecimento e sabedoria era gigantesco. Eles tinham um conhecimento que era inexplicável, de onde eles tinham adquirido aquilo, de onde veio aquilo. E todos eles diziam que este conhecimento vinha do céu, vinha dos anjos, vinha dos deuses, vinha de mensageiros, de emissários divinos. A gente encontra isso no mundo inteiro. Quem pesquisa, quem busca estudar, quem gosta, né, de investigar a verdade, não vai ficar bitolado, fechado numa única crença. Ele vai investigar a verdade no mundo inteiro. Porque se Deus, esse aspecto criador, existe e se manifestou para ajudar a humanidade, orientar, trazer consciência, ele se manifestou em vários momentos, em várias partes do mundo, para toda a humanidade. E não só aqui no primeiro anel, em outros anéis também. Porque a criação é muito maior do que a gente imagina. Muito maior. Então, o que será que aconteceu para que essas religiões que existem hoje ficassem tão deturpadas, tão manipuladas, né? É sobre isso que a gente vai refletir hoje, porque a essência do conhecimento que era passada na origem de todas as tradições do mundo tinha ali o mesmo teor da mensagem passada pelo amigo Bilu, o amigo das estrelas, este sábio que nos deixou essa mensagem sobre consciência do amor. Era sempre assim. Mas, depois de um tempo, espero que isso não aconteça, né? Daqui a 1000 anos, 500 anos, não surge uma religião em cima do que está acontecendo em Dáquila, porque não somos uma religião, nós somos um grupo que estamos em parceria direta com aqueles professores, mensageiros e parceiros, orientadores, que sempre fizeram isso na história da humanidade. Mas o ser humano, depois de um tempo, criava uma religião, tomava posse daquela situação, daquele conhecimento. Será que isso vai acontecer mais uma vez? Será? Não queremos ver um ismo no futuro relacionado a nós. Não precisamos mais de religião. Não precisamos mais que nenhum ser humano se sinta dono de uma manifestação de um conhecimento que não veio dele. Os intermediários, realmente, desse processo de religação e de caminho de retorno para a nossa origem, os intermediários são aqueles que vivem a experiência, são aqueles que estavam presentes no momento que aquilo aconteceu na história, e não pessoas que depois de 500 anos, 1000 anos, institucionalizam aquela situação, criam grupos em torno daquilo, manipulam a história, manipulam o conhecimento, alteram as informações a seu bel prazer com outros interesses. Isso que aconteceu em todas as religiões do mundo, em todas. Qualquer manifestação dos mensageiros e do próprio Criador da energia suprema, do Supremo, mesmo ele vindo para cá, ocorreram intervenções, interferências de grupos, de pessoas, de outras raças, de alguns manipuladores, que nós chamamos os controladores do mundo, ou aqueles que colonizaram esta região da Terra no passado. Eles não permitiam que a humanidade mantivesse
o conhecimento original em mãos. Eles faziam de tudo, ou para destruir aquelas informações, ou para desvirtuar, tomar posse, furtar e controlar as pessoas. Então, muitas vezes, aqueles mensageiros divinos, aqueles personagens que estiveram presentes, foram furtados e algumas dessas pessoas manipuladoras se colocaram no lugar dos mensageiros. Até mesmo tiveram o pudor de se colocar no lugar de Deus, no lugar desses seres que vieram para ajudar. E esses manipuladores, esses controladores, ou esses Anunnakis, interferiram na história e hoje somos escravos dessa manipulação que eles fizeram. Foi isso que aconteceu e hoje nós estamos aí aprisionados em dogmas, em crenças, em fanatismo, em guerras. Quantas pessoas morreram por causa disso? Quantas guerras religiosas? Quantos conflitos no mundo até hoje? E nós aqui, vítimas de uma situação, e chegou o momento, né, de rompermos com essa ilusão e abrir mesmo a nossa mente para que a gente possa encontrar, mais uma vez, hoje, aqui e agora, não lá atrás, no passado, aqui e agora, esta relação, essa manifestação, essa interação para resgatar o conhecimento e, mais uma vez, orientar a humanidade, apontar o caminho para que nós possamos percorrê-lo. Então, é importante o passado? É, para investigação, para pesquisa, para o estudo comparativo, para que nós possamos comparar com as informações que são passadas e serão passadas hoje, a partir de agora. Investigar o passado para compreender o futuro, mas realizar agora esse compromisso, esse entendimento de libertação da consciência e colocar em prática, verdadeiramente, aquilo que foi escondido de nós, o conhecimento. Nós não podemos também nos sentir limitados, né, e com medo de divulgar a informação, de propagar o conhecimento que estamos adquirindo. Muitos de nós ficamos travados, né, com medo, com receio do que as pessoas vão achar, vão falar, será que eu vou ser perseguido? Porque nós não estamos nos baseando em crenças, nós estamos nos baseando em experiências concretas, presenciais, hoje, aqui e agora. Então, é normal existirem ataques, perseguições, reações, conflitos, choque de crenças, né? As pessoas estão aprisionadas ao passado, trazendo suas crenças, trazendo a bagagem do que ela aprendeu e que muitas vezes estava apenas nos livros, né? Livros de ciência, de história, de religião, passada pelo próprio sistema. Então não há outra maneira de você obter o conhecimento fidedigno, né? Se a gente não buscar essa interação direta. Muitos falam sobre o retorno dos mensageiros divinos, né? A volta, até mesmo do Cristo, de Jesus, né? Que prometeu que iria voltar. Mas e aí? Nós vamos ficar esperando o Papa confirmar que eles voltaram? Ele e os seus anjos, né? Vamos esperar quem? O padre da igreja da esquina, o pastor da minha igreja? Eles que vão confirmar para mim? Ou eu vou reconhecer no meu próprio caminho de investigação da verdade? Eu vou encontrar a experiência de que talvez eles já estejam aí há muito tempo e nós estamos esperando eles chegarem, esperando que aconteça algo milagroso, que uma salvação aconteça. Estamos esperando que talvez após a morte, né, alcancemos o nirvana, moksha, a libertação do ciclo de vida e renascimento. Talvez tenhamos esperando que um mestre ascensionado apareça para mim. Talvez nas minhas orações, nas minhas meditações, eu encontre uma paz de espírito, um conforto que me faz bem. Mas a minha vida continua a mesma. A humanidade continua a mesma. O sistema continua o mesmo. Nada muda. O governo oculto continua no controle. E nós continuamos escravos, né? Eles nos condicionaram a acreditar. Espere a morte chegar. Espere a morte. Vá para a igreja, vá para a religião, encontre lá um consolo para que você possa garantir que após a morte você vai ser salvo, que você vai se libertar disso aqui. Não, não vai. Nós continuaremos aqui, na Terra, vamos apenas para um outro anel e vamos ter um aprendizado, né? E talvez tenhamos que compreender que teríamos que voltar aqui para o primeiro anel, para buscar o nosso corpo de volta e continuar o aprendizado, continuar a tentativa de resgatar o caminho de retorno verdadeiro, que nós tanto estamos falando aqui no canal já, passando para vocês aí um pouco do que a gente aprendeu e descobriu. Então, nós não estamos esperando salvação.
Nós somos a salvação, ela está em nossas mãos. A solução para que a gente encontre essa saída está nas nossas mãos. Não está nem mesmo nos seres, nos nossos amigos, na possibilidade do retorno daquele cara que disse que iria voltar, ou de algum mensageiro divino aí, que já esteve presente no passado. Eles podem até estar presentes, podem até retornar, podem até se mostrar para todos, mas eles não vão levar ninguém nas costas, no colo, não vão carregar ninguém. Eles vão lembrar novamente a gente. E aí, vocês estão fazendo a parte de vocês? Vocês estão transformando a vida de vocês? Vocês estão ajudando uns aos outros a despertarem para o propósito da vida? Vocês conseguiram manter o conhecimento intacto, aquilo que nós deixamos no passado? Porque nós vamos vir de novo para quê? Para tudo se repetir? Para que a humanidade distorça tudo novamente, faça guerras, minta, manipule o conhecimento novamente? Ou, de uma vez por todas, vocês vão realmente fazer a diferença? Então, qual é o medo que nós temos? O que nós estamos esperando? O que estamos esperando para agirmos? Para que a gente possa realmente fazer a diferença como dimensionais que somos, como pessoas que buscam a verdade e querem transmitir o conhecimento e despertar aqueles que estão à nossa volta para mudar esse sistema. Porque é isso que a gente precisa, mudar o sistema à nossa volta. Acabar com essa manipulação, esse controle, essa escravidão que nos colocaram. E os nossos amigos que estão aí, os mensageiros divinos, estão esperando a nossa ação. Quando a gente der um passo, eles vão dar 2 ou 3 passos na nossa direção. Depende de nós. E não vamos parar. A gente espera e conta, né, com a ajuda de todos vocês para continuar essa propagação, essa corrente, transmitindo todas essas informações. Existe um plano muito maior. Existe uma ação mirabolante pela frente, gigantesca, algo que vai realmente revolucionar cabeças, corações, nações, desvendar os mistérios do passado para que o futuro traga o novo, traga renovação, traga dignidade, conhecimento, esperança para um mundo e um sistema cada vez melhor. Valeu, pessoal, fiquem bem e até a próxima.